bondade de Deus. Domingo aqui, eu disse que com o Samuel e a Patrícia, que todas as vezes que a gente apresenta um bem no altar, nós estamos também testemunhando o favor de Deus. Nós estamos declarando tudo que Deus está fazendo. Está aqui o Mauro, a Zilpa, e eles estão aqui apresentando aqui um carro. Máquina. Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma. É a casa. Da casa e do carro. Então, meu irmão, ó, tá aqui. Um carro já é bom, né? Glória a Deus. E uma casa ainda melhor para a glória de Deus. Que testemunho poderoso. Eu admiro muito a Zilpa por todo o tempo de dedicação a essa casa, por tudo que Deus tem feito através da vida dela. Eu gosto quando ela vem aqui orar e a gente percebe nas palavras dela, na oração dela, que é uma mulher de firmeza, cheia do Espírito Santo. E lembro o dia que o Mauro aceitou Jesus, estava lá na ponta ali, levantou a mão, decidindo servir o Senhor. E daquele dia em diante, a gente vê a transformação, o agir de Deus, a vida dele, na casa dele. Glória a Deus. Parabéns, Mauro. Parabéns, Zilpa. Tem mais testemunho vindo. Amém. Tem mais testemunho vindo. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor aí, meu irmão. Glória a Deus. Que bênção. Então, olha, deixa eu pedir aqui ao Mauro para segurar. A Zilpa segura aí abaixo das mãos dele. Viu? Isso. E eu vou aqui colocar óleo nas suas mãos, a mão da Zilpa também, e nós vamos declarar aqui a bênção do Senhor. Bote sua mão, Zilpa, amém. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa casa e esse carro como símbolos da tua bênção, como símbolos, ó Deus amado, do teu agir e da tua fidelidade. Como é bom servir ao Senhor, como é bom ser fiel a Ti, como é bom ser servo no pouco e sabermos, Deus, que o Senhor nos coloca sobre o muito. Ó Deus, essa é uma expressão do muito, essa é uma expressão do teu cuidado, essa é uma expressão do teu favor, e nós queremos declarar a tua bênção sobre essa casa, sobre esse veículo. Nós queremos declarar a bênção sobre a vida do Mauro, sobre a vida da Zilpa, que o Senhor cuide dos teus filhos em cada canto que eles estiverem, Pai, para o louvor da tua glória, e que esse testemunho poderoso possa alcançar os vizinhos, possa alcançar os familiares, possa alcançar a igreja, possa alcançar aqueles que ouçam, Deus amado. Pai amado, como é bom te servir, como é poderoso o Deus que nós servimos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós consagramos esse veículo e essa casa em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Muito feliz por vocês. Glória a Deus. Depois quero ir lá visitar lá vocês, em nome de Jesus, lá na casa nova. Glória a Deus. Amém. Olha, eu estou só pegando em chave de carro novo aqui. Em nome de Jesus, sentindo um cheiro de carro novo. Aleluia. Quem recebe aí, diga amém, meu irmão. Glória a Deus. Então, ó, eu estou recebendo aqui, ó. Só pegando. Ei, meu irmão, que bênção. Então, recebe aí, meu irmão. Recebe. Em nome de Jesus. Não fica aí só com a cara de quem está comendo vento, né? Qual é a cara de quem está comendo vento? É assim, ó. Então recebe para a glória de Deus, meu irmão. Em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos para a palavra, Lucas capítulo 13. Evangelho segundo Lucas capítulo 13. Hoje eu escrevi muito. Quando eu escrevo muito é porque eu estou empolgado. Mas eu vou tentar aqui, tá bom? Não ser tão tardio aqui em relação ao esboço. Então a palavra do Senhor diz, no verso de número 6, Lucas 13,
6. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar por ela fruto, mas não achou nenhum. Então ele disse a quem cuidava da vinha: venho procurando por fruto nesta figueira há 3 anos, sem encontrar nada. Corte-a, por que deixá-la esgotar o solo? Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não, o Senhor a cortará. Pai bendito, que a Tua palavra possa encontrar guarita nos nossos corações, que ela possa ajustar o que precisa ser ajustado, transformar o que precisa ser transformado para o louvor e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amados, o tema dessa mensagem é plantados entre videiras. Plantado entre videiras. Parece, soa um pouco estranho o fato de uma videira, de uma figueira, estar plantada no meio de uma vinha. Quando a gente faz a leitura fotográfica desse acontecimento, soa um pouco estranho uma árvore diferente está de repente plantada no meio de uma vinha, no meio de um lugar onde só se tem outras árvores de apenas uma outra espécie. Mas quando Jesus conta essa parábola, ele conta sobre um prisma de diversas lições e aprendizagens. E a primeira delas é então a figura dessa figueira, que nós podemos então olhar e enxergar Israel ao redor plantado ao redor de tantas outras nações diferentes, ou observar a figura da igreja plantada ao redor de tantas outras instituições diferentes, mas também de um servo, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher que está servindo a Deus num lugar e que muitas vezes se acha diferente de todas as outras pessoas. E por que então essa figueira está plantada no meio de uma vinha? Por que então Jesus faz questão de contar essa ilustração para trazer tantos ensinamentos? E aí eu começo a dizer que o lugar onde a figueira estava plantado era um lugar privilegiado. O lugar onde a figueira estava plantada era um lugar de privilégio. Mas privilégio não garante fruto. Você ter privilégios não vai te garantir frutos. Por exemplo, eu posso de repente tomar os meninos aí, os jovens que andam na minha célula, e eles poderiam dizer: eu sou privilegiado porque eu estou na célula do pastor. Eu sou privilegiado porque eu moro no Parque Piauí, eu moro no Jockey, eu moro num condomínio fechado. Eu sou privilegiado. Mas privilégio não garante fruto algum. E a figueira, então, demonstra isso dentro dessa parábola. Porque se fosse todas as árvores infrutíferas, a conversa de Jesus seria outra.
Se fosse toda a vinha infrutífera, a conversa de Jesus seria diferente. Mas ele foca numa árvore no meio de todas as outras frutíferas, que é infrutífera. E isso fala muito sobre nós. Isso fala que muitas vezes nós estamos no meio de um lugar tão frutífero, nós estamos no meio de um lugar tão cheio de vida, mas que às vezes a gente olha para a nossa natureza, olha para as nossas obras, para os nossos atos, e parece não enxergar essa frutificação em nós. E aí eu olho e digo que seria bom nós começarmos aprendendo a valorizar o ambiente em que nós estamos. Eu olho então e começo a pedir que a gente possa buscar então uma valorização do lugar onde nós estamos plantados. Valorizar o lugar, valorizar o espaço, valorizar o ambiente, valorizar as pessoas, valorizar a estrutura. E quando eu falo em valorização, por exemplo, esses dias eu estava entrando na escola e um dos porteiros, que é irmão ali da Jossane, me parou. Ele disse: pastor, por favor. E quando eu parei, eu disse: sim. Ele disse: pastor, eu estou conversando com os jovens que possivelmente eu envie para a sua igreja. E aí eu disse a ele: mas por que você quer enviar lá para a igreja? Ele disse: porque a sua igreja, a Igreja Batista Nacional de Teresina, é uma referência enquanto ensino, enquanto posicionamento e enquanto palavra. E eu fiquei ali observando o que ele dizia, e ele falou que não encontrava isso em qualquer igreja. E eu agradeci as palavras dele e disse: muito obrigado pela referência que você tem sobre a nossa igreja. Alguns meses atrás, uma irmã me mandou uma mensagem, ela não é daqui, mas ela estava falando sobre um pastor com sua esposa, que vieram de São Paulo, e eles estavam numa igreja, e que começaram a ver coisas diferentes ali na igreja. Um negócio de uma tocha que chegava, e o pessoal pegava na tocha e chorava, rolava no chão. Aí eu disse: que conversa é essa? Aí esse pastor só congregava ali. E aí quando ele comentou com ela, ela disse: não, por que você não vai para a Igreja Batista Nacional de Teresina, lá no Parque Piauí? Lá é uma igreja da palavra, lá é uma igreja séria, de compromisso. Então olha, quando eu ouço comentários desse tipo, eu fico lisonjeado, eu fico feliz, porque o que as pessoas ouvem a nosso respeito, na maior parte das vezes, 99% são bons comentários. Agora o problema é que às vezes nós daqui de dentro não valorizamos tanto. Às vezes a gente chega aqui na igreja, aí vê o estacionamento às vezes ainda meio quebrado. Aí a gente vai dizer: rapaz, isso aqui vai continuar assim até que dia? Aí chega, às vezes o ar-condicionado não está ligado, é o calor, velho doido. E aí a gente tem uma tendência a reclamar, a murmurar. E esse foi um dos erros do filho pródigo. Ele não valorizou a casa do pai. Coloca aí por gentileza, o pessoal aí
da nave aí, ó, Lucas 15, 17. E aí você vai ver que o filho pródigo, ele diz, caindo em si, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Então ele está dizendo, ó, na casa do pai, os empregados têm comida com fartura, e estou eu aqui morrendo de fome. Então ele não valorizou o que estava na casa do pai. E muitas vezes a gente não valoriza a nossa casa, a gente não valoriza a nossa família, a gente não valoriza o emprego que nós temos, a gente não valoriza o tempo que nós estamos vivendo, a gente não valoriza a igreja que nós servimos. E se brincar, a gente não valoriza nem a nós mesmos. Que tem gente que diz, eu não presto para nada. Eu sou um Judson, o problema sou eu. E aí vai vivendo a vida, vai vivendo, mas esse coração, ele passa um comando para o céu. E qual é o comando? É de que ele não é grato por nada na vida. E o ingrato, ele tem um tempo de validade. Ele não vai experimentar nada novo na vida, porque ele sempre está olhando com o prisma das coisas velhas. Para ele tudo é velho, tudo não presta. Sabe, meus irmãos, a gente olha então para o texto da figueira, observando esse cenário, e nós vamos aprendendo algumas lições preciosas. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é as marcas da indiferença. A Bíblia diz então que ele estava plantado ou plantada entre videiras, entre videiras. Uma figueira plantada entre videiras. Isso pode então nos chamar a atenção de que uma pessoa que se sente indiferente, está num ambiente que parece que ela não pertence, que não lhe pertence, parece que ela não cria raízes. E indiferença é falta de interesse, falta de atenção, ou alegria, ou falta de alegria por ser pertencente. E quantas pessoas às vezes estão no meio da igreja, mas estão desinteressados, estão sem interesse algum, não tem mais aquela atenção, ou aquele amor, ou aquela determinação que tinham antes, não tem mais aquela alegria no coração, não servem mais com aquele entusiasmo. Parece que a indiferença o cercou, entra e sai. Da mesma forma, a indiferença contagiou o seu coração. Eles recebem os mesmos cuidados na igreja, mas não frutifica. Está no mesmo espaço da igreja, mas não frutifica. Está recebendo a mesma palavra, mas não avança. Está no mesmo ambiente da adoração, mas não quebrantam o coração. Está vivenciando o mesmo exército, mas não tem forças para lutar. Fazem parte da mesma congregação, do mesmo corpo, mas não se sentem membros. E aí, se fosse uma coisa generalizada, nós diríamos, o problema é a igreja. Vamos mudar os pastores. O problema é a igreja, vamos mudar a liderança. Mas quando o problema parte para a menor parte da estrutura, a questão não é a igreja, não é a estrutura, não é o ambiente, somos nós. E aí, essa é uma parte das marcas da indiferença. A Bíblia diz no capítulo 13, então de Lucas,
verso de número 7, diz assim: então ele disse a quem cuidava da vinha: venho procurando por fruto nesta figueira há 3 anos e não encontro nada. Corte-a, por que deixá-la esgotar o solo? Por que ocupa a terra inutilmente? Por que essa figueira então está ocupando esse lugar inutilmente? Foi a palavra do dono daquelas terras para o homem que cuidava. Por que está aqui ocupando esse lugar? E aí eu lembro da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, verso 17. A igreja de Laodiceia, ela tinha algumas características impressionantes. Mas a Bíblia diz que ela se sentia rica, ela se sentia poderosa, ela se sentia forte. Mas quando o Senhor olha para ela, diz: você não é assim. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, quando ela olha para si, ela diz: olha, eu sou rica, eu não preciso de nada. Mas quando o Senhor olha e diz: você não percebe. E essa é uma das marcas da indiferença. A pessoa não percebe em que lugar está. Ela não percebe em que cenário ela está vivendo, a forma como ela está conduzindo a sua vida. Ela acha que tem isso, acha que tem aquilo, acha que é dona daquilo outro. Mas quando o Senhor investiga a vida dela, Ele diz: ó, você não percebe como você tem andado. Você não está percebendo o que você está fazendo da sua vida. A indiferença não nos faz enxergar o cenário que nós estamos vivendo. A indiferença da igreja de Laodiceia, ela é auto-enganada, ela é confortável, porque ela vai dizer o quê? Eu tenho tudo. Eu tenho o quê? Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu não preciso de nada. E às vezes a gente ouve coisas assim: não, eu não preciso disso. Eu não preciso daquilo outro. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso ler a palavra. Eu não preciso orar. Eu estou bem da forma como eu estou vivendo. Outro dia, eu aconselhando um jovem sobre casamento. Ele estava com vários problemas de relacionamento no casamento. E aí ele mandou mensagem dizendo: pastor, eu estou cansado. Pastor, eu não aguento mais. Uma observação: essa pessoa não é daqui. Eu não aguento mais, pastor. Aí eu disse: o grande problema é que você está lutando essa guerra sozinho. Você deixou Jesus do lado de fora. Você deixou o Espírito Santo do lado de fora. Como você vai ter sucesso no seu casamento agindo de forma indiferente? Como você vai ter sucesso na sua casa agindo dessa maneira indiferente? E aí ele respondeu logo abaixo dizendo: pastor, você tem toda razão. Eu disse: pois se eu tenho toda razão, comece a mudar a partir de hoje. Irmãos, essa parábola também nos ensina sobre uma vida de aparência. O verso 7 diz também que ele passou 3 anos procurando fruto e nada de encontrar. Quando se trata de figueira, os frutos vêm acompanhados de novas folhas. Quando alguém vai buscar
figo em uma figueira, uma das coisas que ele vai perceber é que lá vai haver também muitas folhas novas. Porque os frutos nascem primeiro, eles começam a brotar primeiro do que as folhas. E isso é impressionante, dentro do processo de frutificação da figueira. Isso é impressionante dentro desse processo. Eu lembro que quando nós estivemos em Israel, nós fomos a um lugar onde aquele texto que diz que Jesus declarando que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E aquele lugar nasce uma perna ali, nasce um ribeiro que deságua no Rio Jordão. E é um lugar assim, bem esverdeado, montanhoso, mas esverdeado. E 80% do verde que você encontra lá são figueiras. E eu lembro, meu querido professor, que quando nós chegamos debaixo de uma sombra imensa, dava para a gente estender a mão, Clemilton, e pegar figos das figueiras. E a guia que nos conduzia dentro daquele processo, ela disse: quando você vê uma figueira cheia de folhas, saiba também que nela existe frutos. E aí, meus irmãos, esse homem então está procurando frutos, mas ele só encontra folhas. Ele só encontra folhas. Ele não encontra fruto. E uma das coisas que a gente precisa aprender é que na nossa vida, nós fomos chamados não só para dar sombra para as pessoas, mas também compartilhar frutos na nossa vida com estas. Eu lembro que eu fui à cidade de Inhuma ministrar a palavra lá na igreja daquela cidade. E no domingo pela manhã, eu vi um rapaz sentado, e aí eu estava falando sobre o caminho no deserto, e aí quando eu coloquei a mão no ombro daquele rapaz, eu comecei a fazer uma oração, mas eu disse a ele, que Deus tinha levantado ele, e atrás dele vinham muitas pessoas, para se abrigar debaixo da sua sombra, mas que ele não entregasse só a sombra para estas pessoas, mas entregasse também os frutos. Quando foi à noite, eu levei meus livros e ele disse: pastor, eu quero comprar 10. Aí eu disse: não, compre só um mesmo. Ele disse: não, eu quero comprar 10, porque eu quero distribuir para os meus funcionários. Aí eu disse: me conte sobre a sua história. Aí ele disse: pastor, eu tenho um comércio. Da outra vez que nós passamos agora, que eu fui a Picos com o pastor Arnoldo, eu pedi para ele separar umas cajuínas para mim. Ele disse: passe aqui, pastor, no meu comércio. E aí eu entrei com o pastor Arnoldo, e o pastor disse: meu Deus, esse homem é rico demais. Ora, é um quarteirão inteiro o comércio dele. Por um lado você entra, é um restaurante. Aí você sai lá pelo outro lado, tem uma padaria. Aí lá do outro lado tem um supermercado gigantesco. E aí eu entendi aquela palavra que Deus tinha entregue ao coração daquele homem naquele dia. Ora, nós precisamos entender que não é só sombra que nós temos que gerar na vida das pessoas, mas frutos. E às vezes a gente está vivendo de aparência. A gente está dizendo: olha, eu tenho um fruto, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou a pessoa fulana de tal, eu sou essa pessoa.
quando na verdade só é aparência. Apocalipse 3:1, coloca aí por gentileza. Essa é a igreja de Sardes, diferente da Laodiceia. A igreja de Sardes, ela tinha outra característica. Olha só, ao anjo da igreja de Sardes escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade está o quê? Morto. Você tem fama de ter vida, mas você está mortinho da Silva, como diz o ditado. É aquela pessoa que ela, para muitos, aparenta ter uma vida, mas na verdade ela não tem vida. A Bíblia fala sobre uma atitude de Moisés que demonstrava uma certa atitude de aparência. 2 Coríntios 3, versículo 12 e 13, diz lá o texto que nós não somos como Moisés. E por que nós não somos como Moisés? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Verso 13, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Moisés subia no monte, Moisés ia para a tenda, o brilho começava ali intenso na vida de Moisés, estava brilhando. Ah, maravilha. Ele saía dali, todo mundo ficava amedrontado, tremendo as pernas, com medo. Meu Deus, que unção, que tremendo. Mas quando, ao passar do dia que ele ia atendendo as pessoas, que ele ia se relacionando com as pessoas, o brilho ia o quê? Sumindo. E quando estava só aquele tipo choque de lanterna, ele botava o quê? Botava o véu. Por que ele botava o véu? Ele botava o véu para esconder que na verdade o brilho estava acabando. Para que as pessoas pudessem então olhar e dizer: não, o brilho ainda está ali. Não, a presença ainda está ali. Não, o mover ainda está ali. E muitas vezes nós estamos fazendo o quê? O brilho está acabando na nossa vida. Mas nós colocamos ali o véu para dizer que está tudo bem. Hoje eu encontrei minha coordenadora e disse: como vai, coordenadora? Ela disse: está tudo bem. Aí eu olhei e disse: esse está tudo bem me pareceu aquela mulher que perdeu um filho, tsunamita, correu lá no profeta e disse assim: está tudo bem. Aí ela disse assim: mas a gente tem que falar para ver, profetizar, para ver se Deus realmente faz tudo bem. Eu disse: está certo. Mas é importante também que a gente não ande pelas aparências. É importante que a gente seja sincero, que a gente haja com sinceridade. O povo não podia ver Moisés perdendo o brilho. Saul, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 15, verso 30, queria manter a aparência mesmo depois do Senhor lhe rejeitar. 1 Samuel 15, 30. Quando Samuel chegou e disse: Saul, ei Saul, deixa eu te dizer uma coisa, Deus te rejeitou. Rasgou o reino como rasgou a tua capa. Quando Saul viu isso, sabe o que ele fez? Ele chorou, rolou pelo chão arrependido. Ele pediu perdão ao profeta, a Deus não. Olha o que ele fez. Saul repetiu: pequei, honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. Ele está dizendo assim: olha, ei Samuel, eu pequei, mas volta comigo para que as pessoas vejam que está tudo bem. Volta comigo para que as pessoas vejam que está tudo em paz, que eu continuo na bênção, que eu continuo cheio da unção, que eu continuo cheio da presença de Deus. Volta comigo, Samuel, vem. E sabe que isso é um posicionamento de aparência. Mateus 21, verso 18, também conta outra parábola a respeito de figueira.
Agora, esta figueira, Jesus estava voltando de uma aldeia distante 9 quilômetros de Jerusalém. E quando ele está voltando ali, ele encontra o quê? Uma figueira. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Verso 19. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, mas por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? E dentre as lições que a gente aprende com isso, primeiro, que ela tinha folhas, mas não tinha fruto. Então, se ela tinha folhas, mas não tinha fruto, tinha algo errado ali com aquela árvore. E segundo, é que Jesus depois vai dizer aos seus discípulos, que se nós tivermos fé, nós vamos dizer aos montes: transporta-te daqui. Se nós tivermos autoridade, de fato é essa palavra usada no texto, se nós tivermos autoridade, nós diremos uma palavra e as coisas vão se mover. Então, se a gente aprendeu que os frutos na figueira nascem antes das folhas, por que aquela figueira tinha folhas e não frutos? Por que aquela figueira negou um fruto ao nosso Senhor e Salvador Jesus? E o que Jesus está nos ensinando de terceira lição nisso, é que aquela árvore estava ali se posicionando com apenas a aparência. E ele vai falar de Israel, ele vai falar do templo, ele vai falar dos fariseus, ele vai falar dos religiosos. Vocês andam aí com aparência? Vocês vão ao templo lá e lá já tem animais para vocês pegarem, comprarem, sacrificarem? Então ele estava tratando sobre a vida daquele povo, como também a nossa, que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida, com o nosso posicionamento, para que a gente não ande com aparências. Às vezes, nós estamos estruturando toda a nossa vida com base em aparência. Provérbios 12:9 fala sobre o cuidado de nós não andarmos assim. Ele vai falar que é melhor nós vivenciarmos a honra, ainda que seja na falta de pão. É melhor a gente querer viver uma vida com honra, mesmo na falta de pão, do que a gente querer vivenciar uma abundância, um transbordar ilusório, mentiroso. E às vezes o que acontece é que a gente se acostumou a ter uma vida mais de aparência do que de verdade. Terceira lição que nós aprendemos com essa parábola é que nós não devemos ter uma vida sem frutos. 3 anos de procura e nada de frutos. O que será que estava de fato acontecendo? Essa era uma postura semelhante daquele servo que escondeu os seus talentos. O que pode ser contado como fruto? Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. No meu material de professor socioemocional, tem um capítulo que fala sobre a temperança. E ele vai findar o capítulo falando sobre o fruto do Espírito Santo, que é como uma tangerina, que tem vários gominhos. E Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito, e aí ele vai citando vários e vários gominhos, várias partes.
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você tem isso na sua vida? Você consegue desenvolver pelo menos 80% disso? Você está desenvolvendo isso na sua vida? Isso é fruto. O Salmo de número 1 fala sobre a árvore que dá fruto na estação apropriada. João 15:8 fala que devemos dar muitos frutos. Mateus 3:8 fala sobre o fruto do arrependimento. Então veja a imensidão de versículos na palavra do Senhor que nos conduz a viver uma vida de frutos. O fruto do arrependimento, o fruto de viver como discípulo, o fruto do Espírito, o fruto da estação apropriada, o fruto das boas obras, como diz lá em Colossenses capítulo 1, se eu não me engano, verso 10. Tem tanta gente que ano após ano tem vivido sem produzir nenhum fruto. Não ganha ninguém para Jesus. Não demonstram uma mudança no seu comportamento. Não experimenta o agir do Espírito Santo na sua vida. E aí vai de mal a pior. Eu vou encerrar esse sermão trazendo 3 recomendações. Eu não vou comentar sobre elas, mas vou falar as 3 recomendações. O primeiro, lembre-se de quem você era em Cristo. Lembre-se de quem você é em Cristo. E aí, se você for lá em Juízes 9:11, você vai ver que uma figueira, ela é conhecida pela doçura e pelo seu bom fruto. Uma figueira é conhecida pela doçura e pelo bom fruto. Ou seja, se nós quisermos nos parecer com a figueira, a gente precisa andar vivenciando a doçura de Cristo, como também o bom fruto. Outra coisa é deixar que Ele investigue e nos trate. Porque Jesus, lá em Marcos 11:11, fala que quando Jesus entrou, viu aquela figueira, Ele entrou e foi procurar fruto. Ou seja, na minha imaginação, Ele foi observando ali, procurando nos galhos frutos, figo, mas Ele não encontrou. Então deixe que o Senhor investigue você e trate você. Salmo 139 diz, verso 23, sonda-me, Senhor, sonda-me, vem Espírito Santo e sonda-me. Ou seja, deixe que o Espírito Santo, Ele investigue, Ele tateie, Ele comece a procurar esses frutos na sua vida, te investigando para ver o que está de errado. Porque talvez você esteja só andando com a amargura. Tem aquela tela assim de cara de jumento, assim bem grande, larga, que ninguém pode olhar para você e já fica com aquele... Esses dias eu esqueci a minha comida e fui na escola comprar um almoço, mas eu cheguei já tarde. E como eu converso com todo mundo, eu fui lá no refeitório primeiro, perguntei, tia, você pode liberar um almoço para mim? Aí ela disse, professor, vá lá, pegue sua ficha. E eu fui. Quando eu cheguei no caixa,
tinha uma mulher com a cabeça de jumento desse tamanho. Aí eu disse, você pode me dar uma ficha para eu almoçar? E ela olhou e disse, você já foi lá? Eu disse, já, estou vindo de lá. Aí ela disse, vou ligar para conferir. Eu disse, não precisa. Eu não sou mentiroso, não tenho precisão de mentir. Muito obrigado. Deus te abençoe. E saí. Fui lá no outro caixa, lá do outro lado. Cheguei lá e disse, ô tia, eu preciso de uma ficha para almoçar, que eu estou indo lá para o Jockey, a outra unidade. Eu só tenho meia hora para almoçar. Aí disse, ô professor, fechei meu caixa. Eu disse, ô tia, tem misericórdia de mim. Aí ela disse, eu vou fazer isso por você. Abriu ali a maquineta, paguei, fui lá na tia. Fez lá um prato recheado para mim, maravilhoso. Você quer isso, professor? Quer isso, professor? Quer isso? Não, já está bom, já está bom. Mas às vezes a gente só anda amargurado, gente. Mas o fruto da figueira é a doçura. É a doçura. É o bom fruto. Então tenha cuidado com essas coisas. Terceiro, o agir do Espírito Santo. Porque aquele homem chegou lá naquela vinha, olhou para a figueira e disse, está aqui inutilmente, corte. Mas o cuidador, o homem que estava ali, ele representa quem? O Espírito Santo. Volta lá, por favor, gente, no texto de Lucas 13. E o que aquele homem fez? Ele disse, não, espera. Deixa eu aqui pegar. Deixa eu pegar, então. Eu vou cavar ao redor dela. E quando se cava, vai mostrar o quê? As raízes. Como é que estão as suas raízes? Como é que está no lugar onde ninguém vê? E aí depois ele disse o quê? Eu vou fazer o quê? Adubar. Eu vou colocar o quê? Adubo. E a gente vai deixar por mais um tempo. Então, gente, esse homem representa o Espírito Santo. Ele falou para o dono da vinha, disse, não vamos cortar ela não. Deixa eu cavar aqui ao redor, deixa eu expor as suas raízes. E quando eu expor as suas raízes, eu vou colocar o adubo. E aí a gente vai esperar o tempo para ver. Daqui a um ano, a gente vai ver. Sabe, meus irmãos, deixa o Espírito Santo tratar sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo tratar sobre suas raízes. Deixa o Espírito Santo tratar sobre quem você é, sobre quem você tem se tornado. Deixa o Espírito Santo tratar sobre suas raízes. Esses dias eu, ouvindo um jovem, ele disse, pastor, um dia desses eu estava voltando do trabalho e coloquei uma canção. E aquela canção começou a falar tanto na minha vida que eu parei o carro e comecei a chorar, a orar. Esses dias eu estava ouvindo uma canção ela se chama Confissão, do pastor Judson. E é uma canção muito forte, que fala sobre a igreja de Laodiceia. E lá o pastor Judson diz na canção que o Senhor chama aquela igreja de quê? De louco. Essa noite, ei igreja, você está achando que é rica, você está achando que é poderosa, você está achando que é poderoso,
Você está achando que não precisa de ninguém. Você está achando que é o super forte, o super crente. Mas você não tem nada, você não é nada. Nós não somos nada. E o que o Senhor disse para mim? Serlão, você não é nada. Você não tem nada. E aí eu só disse uma coisa: ô Senhor, não pede minha alma hoje não, por favor. Eu não quero ser doido, louco não, Senhor. Não pede minha alma hoje não, Senhor. E comecei a ser ali tocado pela presença de Deus. Porque a canção diz: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que serve todos esses meus troféus se os céus não me aplaudem? Se os céus não me confirmam, se os céus não me legitimam, do que adianta tudo isso? Do que adianta juntar tanto tesouro e perder o que é eterno? E ele diz: eu quero voltar à essência, à essência, à essência. Eu quero voltar à essência daquilo que eu perdi. E aí ele diz: olha, eu te aconselho que de mim compre ouro, que compre colírio para abrir os teus olhos, compre vestes brancas para mudar a tua nudez, a tua vergonha. Eu disse: Senhor, eu preciso disso, Senhor. E são as coisas que nós precisamos. Porque a gente às vezes acha que o nosso ouro é o melhor. Mas existe um ouro purificado no fogo, que só quem pode nos dar é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Existem vestes que só na presença dele é que nós receberemos. E esse colírio que nós encontraremos na presença de Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Pai, Senhor, eu quero aqui junto com os meus irmãos entender, te agradecer por essa palavra, porque, Senhor, o Senhor entra na vinha e nos encontra como figueira, muitas vezes indiferente, muitas vezes achando que todo mundo é estranho, que todo mundo é diferente de mim, que eu não tenho valor. Mas, ó Deus, ó Senhor, ó Pai bendito, quando o Senhor se aproxima, o Senhor lança uma palavra, e a palavra é que eu não devo permanecer indiferente, que eu não devo, ó Deus amado, andar por aparências, que eu não devo viver sem frutos, Pai, mas que eu devo, Santo Pai, Pai bendito, Jesus, Espírito Santo, que eu devo, Pai, ouvir a Tua voz, que eu devo ouvir o Espírito Santo dizendo: você não vai ser cortado, você não vai ser lançado fora, porque as minhas mãos vão estar sobre ti. Ei, você não vai ser cortado, porque as minhas mãos vão estar sobre as tuas raízes. Eu vou cavar, vou mostrar a sua natureza, mas não para te envergonhar, não para expor no meio das pessoas, mas para saber onde você precisa de ajuste, para saber onde você precisa ser transformado, para saber do que você precisa ser ajustado.
Por isso, Deus, por isso, Espírito Santo, nós reconhecemos nessa noite, vem sobre nós. Nós reconhecemos, vem sobre nós. Nós reconhecemos, vem sobre nós. Deixa o Espírito Santo tocar sobre as suas raízes, sobre o fundamento da sua vida. Encher teu coração de esperança, para que você perceba que não vai ser cortado, que você não vai ser arrancado, mas que você vai se levantar, que você foi chamado para frutificar, que você foi chamado, que você foi escolhido para frutificar nele, porque você está enxertado, na videira, você está enxertado nele, você está ligado nele, e todo ramo que está ligado nele produz fruto para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Espírito Santo, oh Espírito Santo, sopra sobre nós. Oh Espírito Santo, sopra sobre nós. Toca sobre nós. Toca sobre nós, Pai. Toca sobre a tua igreja. Toca sobre o teu povo. Para a glória do Senhor. 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 Você vai se levantar para frutificar. Você vai se levantar para a glória de Deus. Você vai dar a volta por cima dessa situação que você está vivendo. Porque você foi chamado para frutificar nele. Você foi chamado para dar fruto nele, frutos doces. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paizinho Santo, muito obrigado, Deus, por essa noite preciosa. Que o Senhor continue nos direcionando e nos levando cada vez mais à tua presença, à dependência do Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Aplauda ele bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém essa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Tem alguém do nosso meio que